Paz seja convosco. Amém? Não ouvi quase ninguém. Paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez. Eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho uma foto, eu tenho 2 Facebook, né, Lucas? Precisamos transformar num só, né? Mas eu tenho um Facebook pessoal e a minha foto de perfil é aqui nesse púlpito aqui, né? Eu não sei se foi o pastor Giovanni que me mandou essa foto, imagino que sim, né? Mas eu gostei tanto da foto que eu uso ela como uma foto do meu perfil. Eu estou aqui nesse púlpito, porque eu gosto muito de estar nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que eu tenho aprendido a amar e a entender como parte da minha família também, né? Começando pelo pastor Giovanni, que é um amigo de longa data, de muitos anos, desde o tempo que ele jogava futebol, né? E a gente se sente em casa aqui com vocês, somos sempre muito bem acolhidos, amém? Mas nós temos que compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você Êxodo capítulo 23, dos versos 20 ao 30. O nosso pessoal veio aí outro dia no culto das torcidas, né? Voltaram falando que foram muito abençoados, me contaram que foram muito abençoados. Eu infelizmente não pude estar aqui naquele dia, mas eles vieram e voltaram contando que foram ricamente abençoados no culto aqui com vocês, amém? Então Êxodo capítulo 23, dos versos 20 ao 30, diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei a enfermidade do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Amém? Amém. Aqui tem muitas coisas. Eu não vou orar novamente, né? O Rodrigo já orou, já nos abençoou, já abençoou esse tempo de palavra. Então eu quero compartilhar com você rapidamente, quero ser breve, quero ser bem objetivo nesta noite. Quero compartilhar com você algumas coisas que estão aqui nesse texto que nós lemos, um texto relativamente longo. Eu normalmente quando prego eu leio 1 ou 2 versículos, mas esse texto falou muito comigo. Eu tenho pregado ele, preguei ele lá na minha igreja, preguei ele outro dia na igreja do pastor Lagoa, lá no Triângulo, e Deus colocou no meu coração de compartilhar também com vocês esse texto nessa noite, amém? A primeira coisa que eu queria falar para você, qual é o contexto desse texto? O povo de Deus está em direção à terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade, e esse povo está caminhando para essa terra. Porém, se opõem a eles vários povos. Nós temos aqui pelo menos 6 nações diferentes que se opõem a eles e querem impedir que eles cheguem na terra prometida, amém? Mas o primeiro versículo que a gente leu diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. A primeira coisa que eu queria dizer para você, meu querido, você já pensou que Deus tem um lugar preparado para você também?
Você já pensou que você está nessa caminhada em direção à terra prometida, a um lugar de prosperidade, a um lugar de propósito, a um lugar de bênção, que Deus preparou para você? E que esse lugar foi preparado especialmente para você, da maneira como você é, com as coisas que você julga importantes, com as coisas para as quais você dá valor. Você sabia que enquanto você caminha por essa terra e encontra alguns obstáculos, e encontra resistências, significa que você está se dirigindo ao lugar que Deus preparou para você. Um lugar especial, preparado para você. Uma terra prometida, preparada para você. Uma terra de prosperidade. E prosperidade é muito mais do que apenas bens materiais. Também é bens materiais, mas é muito mais do que isso. É propósito, é alegria, é paz, é frutificação, é testemunho, várias coisas. Então, Deus tem preparado um lugar para você. E a primeira coisa que eu vim aqui dizer para você nessa noite: Deus tem um lugar especial preparado para você, e você está a caminho deste lugar, amém? 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 Será que você já chegou nesse lugar? Se você acha que você já chegou, eu tenho uma boa notícia para você: Deus tem muito mais. Aleluia. Se você já está bem, se você já se sente bem onde você está, saiba que Deus tem muito mais para você. Por quê? Porque a palavra diz que Deus pode nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos. Amém? E se você está na caminhada, não desista, vá em frente. Este lugar está preparado para você. E é assim, né? Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Falei outro dia, lá no céu vai ser um lugar especial para você. Então eu lembro de um missionário, de um adorador, na verdade, né? De um músico, um tangedor, que um dia eu fui comer um cachorro quente com ele. Ele veio fazer uma campanha na igreja, e depois nós fomos comer um cachorro quente, e ele pediu uma Coca-Cola. E daí ele falou assim: olha, pastor, eu tenho certeza que lá no céu o rio é de Coca-Cola, porque eu gosto de Coca-Cola, né? Está cheio de Coca-Cola lá no céu, né? Por quê? Porque é o que ele gosta. Então o céu dele, o rio é de Coca-Cola. Você entende o que eu quero dizer para você? Aquilo que é importante para você, Deus vai te dar. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, amém? Amém? Daí ele falou assim: mas lá no céu não vai ter cebola, porque cebola faz a gente chorar. Eu não gosto de cebola. Eu falei: meu amigo, então no meu céu vai ter cebola, porque eu gosto de cebola, né? Então o seu céu, o seu lugar, a sua terra prometida, ela é feita na sua medida. Eu não sei que tamanho você usa. Não sei se você usa G, GG, P, PP, M, né? 42, 44. Mas saiba que a terra prometida que Deus fez, ela é sob medida para você. E não tem lugar melhor para você estar do que esse lugar que Deus preparou para você. Amém? Basta saber se você está disposto a permitir que Deus te conduza, né? Os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tem preparado. Deus quer te levar para esse lugar. Então você tem que ir de acordo com aquilo que Deus tem para você. Às vezes a gente é meio independente, né? A gente quer fazer o nosso caminho, quer fazer as nossas escolhas, e às vezes a gente quebra a cara. Então deixa Deus te levar. Fala sempre com Ele antes de tomar uma decisão. Fala sempre com Ele sempre que você estiver numa encruzilhada de um caminho. Deixa Deus conduzir você a esse lugar. Amém? A segunda coisa que eu queria ver com você nesse texto está lá no versos 25 e 26. Bênçãos da aliança com Deus. Olha que texto maravilhoso. Bênçãos da aliança com Deus. Versos 25 e 26. Diz assim: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Amém? Primeiro Ele promete o quê? Bênçãos materiais. Pão e água significa bênçãos e riqueza material. Se você adorar a Deus: pastor, eu adorei a Deus hoje no louvor. Meu querido, você adorou a Deus, mas adorar a Deus é muito mais do que simplesmente louvar. Adorar a Deus é obedecer a Deus. Adorar a Deus, você adora
de maneira extrema quando você obedece a Deus. Então, quando você obedecer a Deus, Deus vai te dar bênçãos materiais, pão e água, está dito aqui. Riquezas, como o Rodrigo acabou de orar. Se você é ofertante dizimista, você obedece a Deus, Deus vai derramar bênçãos materiais sobre a sua vida. Quem está precisando de bênção material, levanta a mão. Amém. Na grande maioria, tem alguns que não precisam. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu querido. Se você já tem bastante, mas Deus tem bênçãos materiais para a sua vida. Deus tem bênçãos de riqueza para a sua vida. A segunda coisa que ele fala aqui, ó, saúde corporal, não haverá doença, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Segunda coisa, saúde no seu corpo, bênção material, saúde no seu corpo. Terceiro, não haverá mulher que aborte nem estéril. Deus vai dar para você frutos, você vai ser fecundo, fecundidade, frutificação, você vai dar frutos. Você vai dar frutos no seu trabalho, você vai dar frutos na sua família, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, amém? Amém. E a última é vida longa. Ele promete aqui, né? Darei a vocês uma vida longa, amém? Amém. Quem está me acompanhando diz amém. Amém. Quem não está entendendo nada diz amém. Ah, vocês estão entendendo, esse povo é um povo inteligente, graças a Deus por isso. Agora a próxima coisa é uma coisa muito interessante. Foi a que me chamou mais a atenção quando eu preparei esse texto, quando eu estudei esse texto, preparei essa mensagem. Porque eu falei para vocês, o povo estava caminhando em direção à terra prometida, né? E havia pelo menos 6 povos que estavam se opondo à chegada deles à terra prometida, ok? Então é como se houvessem 6 nações. Ele fala aqui, ó, amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. Ou seja, 6 nações estão se opondo à minha chegada na terra prometida. 6 nações diferentes não querem que eu chegue na terra prometida. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus mande uma força extraordinária para que eu possa vencer essas 6 nações e chegar na terra prometida. Quantas vezes nós temos problemas e nós entendemos, olha, Deus vai ter que derramar uma bênção muito grande sobre a minha vida, Deus vai ter que se mostrar poderoso, Deus vai ter que se mostrar sobrenatural. Por quê? Porque eu estou numa batalha muito difícil, é quase impossível. E eu preciso que Deus me ajude de maneira sobrenatural. Então eu vou enfrentar, Lucas, 6 países diferentes. Eu preciso de uma bomba atômica. Eu preciso da espada do Cavaleiro Jedi. Eu preciso de um blaster. Eu preciso de uma bomba de um megaton. Eu preciso de alguma coisa assim para enfrentar esses 6 países diferentes. Eu estou sozinho contra 6 países. E Deus fala que vai mandar alguma coisa assim. No versículo 28, ele fala assim: também enviarei vespas diante de vocês, que expulse os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Ele vai mandar vespas. Eu estou precisando de uma bomba atômica, pastor Giovanni. E Deus vai mandar vespa. Vespa é um negocinho desse tamanho assim, né? Deus não entendeu, hein? Eu acho que Deus não entendeu bem o problema. Ele não percebeu que eu estou com um problemão, ele quer mandar umas vespazinhas. Muitas vezes, meu querido, nós achamos que a solução para o nosso problema é algo extraordinário, sobrenatural, complicado. E Deus tem uma solução simples para você, mas eficaz. Ele manda as vespas. Por quê? Porque o poder é dele. O poder é dele, ele é o poderoso. A força está nele. Se ele resolve mandar as vespas, é porque as vespas vão resolver. E para você não ficar achando que você então ficou fortão e que você resolveu, não. Deus tem soluções para os nossos problemas que são criativas e às vezes para nós parece coisa de louco, coisa de maluco, né? Como é que eu estou com uma guerra com 6 países diferentes e Deus vai mandar vespas na minha frente? Umas abelhinhas desse tamanhinho, para enfrentar
guerreiros fortemente armados, nações guerreiras. Porque o poder está em Deus. E Deus é um Deus de simplicidade. E Deus quer que a gente entenda que Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E às vezes é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Amém? Ah, tá, pastor, então Ele mandou as vespas, né? Mas será que deu certo? Josué 24, 12. Vocês conseguem colocar para mim aqui no telão? Josué 20. Não consegue? Então eu vou ler aqui. Josué 24, 12. Tem a resposta para a gente, tá? Da história das vespas. Josué 24, 12. Eu vou ler aqui para você, depois você confere lá. Josué 24, 12. Enviei vespas adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Ou seja, Deus mandou as vespas e deu certo. E ele ainda fala assim, ó, não foi a espada, não foram os arcos, não foi a tua força, não foi o teu poder, foi Deus que te abençoou, de maneira muito simples. Mas aquele que acreditou, recebeu a bênção. Por quê? Porque Deus é poderoso, e Deus tem maneiras sobrenaturais de nos abençoar, mas não da maneira como a gente imagina às vezes. Então de repente você pensou, poxa, Deus está maluco, né? Eu estou com um problemão aqui, eu preciso de 200 mil reais para pagar minhas contas. Ou como a gente brinca, né? Se eu ganhar 200 mil reais, eu pago metade das contas, a outra metade eu deixo para depois, né? E aí você acha que não tem solução, que não tem como resolver. Que a única maneira de resolver é você receber uma herança, é você ganhar na Mega Sena. Não, Deus tem solução para você, confia nele. E Ele vai ter uma saída para você. E essa saída de Deus vai ser eficaz. E às vezes não é nada do que você esperava, nada do que você pensava. Amém? Amém. E a última, e assim, só para completar, né? De repente eu lembro, quando eu vejo essa história das vespas, Deus vai mandar vespa na frente, né? Eu fico pensando assim, né? Eu lembro de Paulo, quando o rei fala para Paulo assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Às vezes, gente, quem olha para a nossa fé, acha que nós estamos delirando. Por quê? Porque nós acreditamos que as vespas de Deus vão vencer 6 nações diferentes. Nós acreditamos que as vespas de Deus vão vencer 6 nações poderosas, 6 exércitos poderosos, 6 exércitos de guerreiros poderosos, experimentados. Por quê? Porque a fé, ela não é lógica. A fé não é uma possibilidade, a fé é a impossibilidade. A fé é aquilo que você não vê, mas acontece. Então às vezes as pessoas acham que nós somos loucos, porque nós acreditamos em Deus. Como é que você está endividado e você ainda vai tirar 10% do teu salário para dar de dízimo na igreja? Você está doido? Você já está com 100, você já não está conseguindo resolver, você vai ficar com 90. Mas a fé realmente é assim, ela não é lógica. Fé é fé, é a certeza das coisas que você não vê. Então você pega, tira 10, entrega na igreja e crê que Deus vai te abençoar, que 90 vai ser mais do que 100, e vai ser. Amém? Amém. Hoje eu vi uma figurinha no Facebook, eu fiquei pensando, é bem assim que acontece, né? O cara recebeu lá o salário dele e tinha um Opala velho atrás dele, assim na figurinha, né? E o Opala falando assim, eu vou quebrar. Você recebeu esse dinheiro aí, mas você vai ter que gastar porque eu vou quebrar, né? Daí ele olha para o Opala e fala, não quebra não, que eu preciso desse dinheiro. E o Opala, agora tá, eu já quebrei. E você vai gastar seu dinheiro, vai estragar coisas na sua casa, vai estragar o seu carro, vai furar o pneu.
porque você não está com a proteção e o seguro de Deus na sua vida. Então seja obediente e deixa Deus cuidar de você. Amém? 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 Estamos quase encerrando. E por último, que é uma coisa muito legal também, que está lá nos versículos 29 e 30. Diz assim: não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Amém? Deus fala assim: olha, eu não vou tirar os inimigos de uma vez só. Eu não vou fazer assim e os inimigos vão sumir. Eu vou tirar os inimigos pouco a pouco de diante de você. Por isso que você tem tanto problema ainda, meu querido. Deus está num processo de amadurecimento. Deus está num processo de conhecimento com você. Deus age através de processos. Às vezes nós gostamos de ir numa conferência e de repente achar que alguém vai pôr a mão na sua cabeça e vai acontecer uma mágica e todos os seus problemas vão se resolver. Não, é uma caminhada, é um processo, é uma caminhada de perseverança, é um processo de fé, que você persevera e você continua. Como diz a minha esposa, né? Muito bem, mas hoje eu posso. Mas hoje eu posso obedecer a Deus. Mas hoje eu posso acreditar em Deus. Mas esse mês eu posso dar o meu dízimo. E você vai nesse processo caminhando. Por quê? Porque Deus não pode dar nada para você antes da hora, porque você não está preparado. Se Ele te der alguma coisa antes da hora, vai fazer mal para você e pode até te derrubar. A bênção na hora errada, ela se torna uma maldição. Então por isso que Deus nos prepara para receber a bênção. Eu brinco com os meninos lá na igreja, né? Deus me transformou num pastor titular com 61 anos de idade. Faz 1 ano e 2 meses que eu sou pastor titular. Eu tenho 62 anos hoje. Falei: Senhor, só agora que eu fiquei pronto para ser pastor titular? Sim, só agora. Antes, por que não? Por que não? Porque Deus tinha coisas para tratar na minha vida. E eu nunca quis ser pastor titular. Só que daí em janeiro do ano passado ele falou assim: vou tirar você da primeira igreja, vou pôr você numa igreja pequena como pastor titular. E 2 meses depois eu estava numa igreja, mesmo com o meu chefe, né, o pastor Marcos, dizendo que ele não ia deixar eu sair da primeira igreja. Aí uma noite ele me liga e fala: olha, você vai precisar ir lá para ir aqui para 60, né? Você vai ter que ir lá para 60, que o pastor Nelson entregou a igreja, eu preciso de você lá. Eu falei: eu vou, pastor, mas eu não quero ir para 60, porque a 60 tenho eu, né? Eu quero mudar o nome da igreja. Posso pôr aqui para Joinville? Pode, então tá, então eu vou, né? Porque para 60, quem tem 60 sou eu, né? Mas Deus tem um processo. Deus tem um processo para nós. E no momento certo Ele vai te abençoar. Ele fala assim, ó: pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Até que você se multiplique o que? Em oração, em palavra, em testemunho, em evangelismo, em intimidade com Deus, em temor do Senhor. Todas essas coisas precisam se multiplicar na sua vida antes que você entre na terra prometida de cabeça, com todas as bênçãos que Deus tem para você. E eu sei que Deus tem. Amém? Deus tem bênçãos para a sua vida, mas Ele não vai te dar antes da hora. Se o Matias chegar para o pastor Giovanni e falar assim: eu quero uma moto, não pode dar, né? Aliás, se ele falar assim: eu quero uma Gillette, não pode. Ele não sabe mexer com a Gillette. Talvez quando ele fizer 18 anos, o pastor Giovanni dê a ele um carro, né? Porque moto é perigoso. Mas não vai dar antes da hora. Por quê? Porque antes da hora pode ser maldição. Amém? Deus falou com você? Amém. Amém? Deus falou comigo também. Porque embora seja uma mensagem igual, né, preparada, em cada igreja Deus aborda e dá ênfase a alguns pontos diferentes. Amém? Se Deus falou com você, eu quero que você dê o seu melhor aplauso para o Senhor agora, porque Ele é digno.